E aí, galera? Se vocês estão prontos para uma jornada cheia de suspense e mistério, então preparem-se para o recap do manhã que vai deixar vocês de queixo caído. Ah, e não esqueçam de dar aquela moral para o canal deixando o like e se inscrevendo, beleza? Agora, me contem nos comentários, o que vocês acham que vai acontecer a seguir nessa história cheia de intrigas e segredos. A história começa com mulher forte e triste chamar a Cecília entrando em um quarto enquanto os criados tentou contê-lo. Ela corre até a cama quando o homem morto está deitado com pânico cobrindo seu rosto desesperado pela sua partida. Ela tira um canivete e rasga violentamente o pânico rubia seu rosto enquanto as empregadas e o mordomo tentam pará-lo. O homem é revelado como seu pai. Ele seria que era famoso por ser frio e implacável. Alguns até o chamavam de aberração, pois ele fazia o que queria. Não estava sujeito às leis do mundo e do mesmo jeito que ele viveu sem medo, ele ensinou sua única filha a viver também. Às vezes era difícil para ela já que era uma mulher, mas eventualmente ela aprendeu a se orgulhar de seu pai e também do seu modo de vida. Enquanto ela imagina essa roxa feliz, seu corpo sem vida na sua frente, a festa de perguntar sobre a morte suspeita, ela se vira e perguntou ao médico se ele foi envenenado, porque ele nega, explicando que não conseguiu detectar nenhum sinal disso. Então na questão, né, se foi uma maldição que matou seu pai. Um dos homens da sala reconhece que pode ser o caso, o que faz ela fazer outra pergunta porque essa possibilidade foi mantida escondida dela. Assim como o homem se desculpa com ela, a mulher se pergunta se os criados teriam lhe informado sobre venenos e maldições caso ela não tivesse visto o rosto de seu pai por conta própria. Ela também percebe a cara deles e se pergunta por que todas as pessoas da sala parecem evitar encarar ela. Eventualmente ela imagina que é por causa que as pessoas também achavam a morte do duque suspeita e pretendiam escondê-la. Ela cobra o cadáver e ordena uma mordomo-chefe Janton que se prepare para o funeral até a meia-noite, mas ela não deixa de notar a hesitação dos seus olhos e silenciosamente questão no medo dele em relação a ela mesmo, ele sendo o mais antigo servo da mansão. Mais tarde à noite, Cecília caminha pelos corredores da sua mansão junto com seus dois fiéis cavaleiros Cris e Sophie. Cris é o segundo filho de um conde e tem cabelos brancos, enquanto sofrem é uma plebeia capaz de usar magia, uma habilidade que ajudou a conquistar uma posição mais elevada entre os mercenários. Apesar de serem melhores amigos, eles estão sempre discutindo enquanto esse Cílios observa brigando sobre a morte do seu pai e o destino dela. Mais uma vez ela sorri para si mesmo, feliz por como eles não mudaram nada para responder à pergunta deles. Em primeiro lugar, ela promete vingar a morte do seu pai caso ele tenha sido de alguma maldição lançada por outra pessoa. Em segundo lugar, por ser uma mulher, ela expressa preocupação em herdar o título e a riqueza do seu pai, mesmo que Cris pergunte porque isso pode ser um problema já que ela ainda era a única filha. Ela ocupa seus parentes ganancioso por poder e a cena deles pelo estágio de seu pai sendo mulher de 26 anos. Ela lembra da oposição escandalosa de seu tio à ideia de um casamento com um estranho, já que ele também se casaria com sua família que mancharia o sangue. Seria mesmo que Cecília argumentasse que seus filhos também herdarão o seu sangue. Ele insistiu que o sangue de uma mulher é sempre inferior a alguém ou um homem e por isso o sangue do seu marido mancharia a linhagem deles. Ela permaneceu quieta depois disso, mas seu pai não ficou calado e questiona praticamente seu tio se ele recebeu algum tratamento superior apesar de ser um homem superior. O insulto fez com que ele cerrasse os dentes e fez Cecília questionar por que nessas pessoas que sempre recuavam na frente do seu pai parcialmente a confrontável e a insultava. Naquela noite, quando estava sozinho com seu pai, ela propôs para ele a ideia de um segundo casamento na esperança ele tem um herdeiro masculino para o seu título de duque, já que ela mesma não se importava com herança ou com a propriedade. Seu pai fica triste ao ouvir isso, perguntando por que ela estava falando com ele como se não fosse a sua filha. Segurando a sua mão delicadamente, ele repetiu várias vezes que ela era sua única herdeira no mundo todo e disse que depois que ele morrer ela deve tomar posse de tudo, o que na época a surpreendeu de volta ao presente. Enquanto ela chega ao salão principal com Cris e sofre, ela ouviu os criados e funcionários preocupados com como uma mera mulher será capaz de administrar uma mansão tão imensa e se pergunta se terá que passava para outra pessoa. Curiosa, ela em várias salas e depois de ser chamado de senhora da casa por Janton, ela o corrige e se declara com uma mais nova mestra da mansão do seu pai. Horas depois, enquanto ela saboreia um chá quente, Cecília lembra das palavras de seu pai. Encontra ele segurava a sua mão delicadamente. Ele a tranquilizou dizendo que nunca se sentem envergonhado por tê-la como sua única filha e dizendo de novo para ela ficar com tudo depois que ele fosse, honrando sua vontade. Ela promete a si mesmo nunca desistir dos direitos da sua herança. Nesse momento, Janta chega tremendo ansiedade e fala que precisava dizer algo, imaginando que ele
Estava ali só para falar sobre seus direitos de herança e como ela deveria desistir dele. Cecília disse claramente a ele que não importa o que aconteça, ela é a próxima do que a única herdeira de seu pai e mestre dos seus cavaleiros e castelo. Ela avisa ele para parar de se preocupar com isso e focar no funeral que eles precisam realizar até meia-noite, mas Jantou ainda tenta com todas as suas forças terminar a sua frase. Irritada com a sua persistência, Cecília bate o punho na mesa no mordomo. Confessar que o Duque tinha trazido um menino jovem para sua mansão cerca de um ano atrás. A revelação deixa ela quieta para um tempo antes de perguntar a idade do menino. O mordomo fala que ele tem 11 anos, o que significa que o menino nasceu por volta do tempo em que ela conversou com seu pai sobre dar à luz a um herdeiro masculino. Ela sabe que mesmo que ele seja um filho bastardo do falecido Duque, ele ainda tinha seu próprio sangue e carne, e por isso, se seu tio adotasse, todos os direitos de herança poderiam ser transferidos para ele. Enquanto Cecília se preocupa com isso e caminha pelos corredores em direção aos estados onde o menino estava sendo mantido, ela se pergunta por que seu pai não lhe contou sobre isso, porque de qualquer forma era ela que até que ajudá-lo a ascender ao trono. Mas ela se preocupa que caso o irmão se unisse com seus parentes que pareciam lobos e a transformasse em uma vilã, as chances estaria contra ela. Determinada a não desistir de suas noites, pelo menos ela deixa de lado essas preocupações e continua caminhando pelo jardim. Quando ela chega ao, para o seu horror, Cecília ver mais nada do que um depósito em ruínas. Ela lança um olhar frio e questionador sobre o mordomo, que tenta dizer que nada daquilo era culpa dele. Odiosa com o tratamento que o menino tem recebido apesar de ser filho de um duque, ela se pergunta por que seu pai tratou seu único filho daquele jeito. Mas ela para de pensar quando o mordomo se refere ao menino como Éden sem nenhum título e o repreende o desrespeitar o sangue nobre e ordenando que o trate como jovem mestre. Cecília se pergunta por que o nome dele é Éden e não ele, já que de acordo com os costumes da sua família os homens deveriam herdar o primeiro nome do seu pai. Então menina aparece fazendo seus olhos se arregalarem de admiração pelo cabelo loiro e macio, e os olhos azuis parecidos com joias. Ela reconhece imediatamente quem era o menino, então se volta para o mordomo e diz a ele que ele estava uma grande confusão. Mais tarde de noite, se ele trabalha em seu escritório, quando Sofre aparece e pergunta a ela sobre o garoto, perguntando se a existência dele ameaçava seus trechos de herança. Imaginando que já que mordomo sabia, a maioria dos servos do castelo também sabia. Ela deduz que os olhares envergonhados que viu no quarto do seu falecido pai eram por causa disso. Sorrindo, ela diz a eles que os líderes continuaram sendo dela, o que faz tanto Sofre quanto Chris se perguntarem por que ela continuava sorrindo olhando pela janela. Cecília se pergunta o que o seu pai estava tentando fazer, enquanto Chris, ainda confuso, pega sua espada com expressão sombria no rosto e propor sua ajuda, insinuando que ele eliminará o menino e fará parecer um acidente se isso ajudasse a manter o título de Cecília. Suspirando, Cecília se levanta sua cadeira e pede empregada que traga Éden para ela. Depois de ouvir o nome Chris, se pergunta se eu vivo certo, fazendo Cecília sorrir ao lembrar como o suposto herdeiro Negroni teria se afogado em um lago 5 anos atrás. Cecília começa a conectar os pontos enquanto sofre e não entende porque o nome foi escrito duvidar, e o cavaleiro explica a ela que do falecido duque deveria se chamar ele e não Éden. Enquanto os dois discutem, a empregada traz Éden e Cecília ordena que ela feche a porta e saia. Quando Chris vê o menino, seus olhos se abrem de repente. Em apenas um instante ele corre em direção a ele, com isso para a sacada, e olhos sedentos por sangue. Assustado, o príncipe fecha os olhos quando Cecília dá um passo à frente e disse para Chris abaixar sua espada na frente do príncipe herdeiro. O cavaleiro frustrado se pergunta como um príncipe morto voltaria à vida, e Cecília entende completamente porque ele estava agindo tão sem pensar. Narrando os eventos que aconteceu há 10 anos, ela lembra quando o filho único do rei Éden nasceu. Ele pediu seu irmão, o grande duque de Joinville, que o educasse e o levasse sobre seus cuidados. Embora isso possa parecer estranho, essa prática era bem comum na sua cultura, e o príncipe, e uma de idade, ficou com seu tio. A partir de então, ele voltaria ao palácio a cada estação para mostrar seu brilho e beleza, mas quando ele tinha 6 anos, durante uma dessas visitas, ele fugiu e se afogou em um lago. Seu corpo nunca foi encontrado e o rei e a rainha ficaram além da aflição. Dias depois, alguns pertences do príncipe foram encontrados perto do lago, e depois disso a rainha ficou doente e acabou falecendo. O rei morreu 4 anos depois, e como a morte do príncipe herdeiro era muito suspeita, o seu irmão, o grande duque, só ascender o trono no ano passado. De volta ao presente, Cecília responde à pergunta do cavaleiro e revela que seu pai o trouxe há cerca de 1 ano e depois o trancou. Isso faz ela se perguntar por que o seu pai não enviou a criança de volta ao palácio no ano passado, quando o rei anterior a gente estava vivo. Já foi nessa época que seu pai encontrou, mas ela logo desperta de seus pensamentos. Costuma rosinando do príncipe. Ela pergunta se ele ainda não comeu e ele responde que
Foi trazido para ela pouco antes de jantar. Depois de ouvir isso, Cecília se pergunta por quanto tempo ele tem sido tratado com tanta desrespeito. Pegando em seus braços, ela oferece a ele que já tem juntos na mesa de jantar enquanto serve comida quente para ele. O jovem príncipe se lembra das empregados mencionando e se perguntando por que uma mulher com um rosto tão bonito precisa ser uma cavaleiro. Elas também se perguntavam entre si se ela seria a primeira mulher a dominar uma família nobre como duquesa, o que o faz lembrar de suas lições de anos atrás. Nas suas lembranças vagas ele se lembra de apenas 4 famílias nobres e nenhuma delas era sariana. O garoto tinha decidido há muito tempo nunca deixar ninguém saber que ele sabia que era o príncipe, perder na esperança de evitar ser enganado e usado por eles, mas ele sente a sua determinação desmoronar diante da gentileza dela. Enquanto cenas do passado passam pela sua mente, ele se lembra de ser tratado violentamente por todos os outros. Sempre quis dizer a eles que era o príncipe perder, mas depois de olhar para Cecília, ele pergunta se ela poderia mudar seu destino. E quando o menino suspira, sofre, ouve e se gaba alegremente da boa comida do castelo. Cecília lhe disse que é um bom chefe, custa uma boa quantia de dinheiro. Se perguntar se uma mulher pode dominar uma família como as empregagens diziam, e nesse momento ele olha para ela enchendo seu prato, fazendo-se envergonhar. Mas a conversa entre Cecília e Surf continua e a duquesa menciona sua chefe, a senhorita Welson. O orgulho da casa Cris lembra de ter ouvido dizer que o salário da chefe era maior do que a maioria dos chefes masculinos. Então Cecília responda e revela que na verdade era muito maior do que qualquer chefe do mundo. Mas ela explica que a mulher brilhante não concordou em ver a mansão pelo dinheiro, mas sim pela condição de que seu filho fosse ensinado pelo seu pai. Talvez o príncipe se pergunta por que todas essas coisas estranhas acontecendo naquela casa, como sequestrar uma criança, esconder ele não estava e nunca mais visitá-la enquanto ele é escoltado de volta para o seu quarto. Enquanto ele se joga na cama, ele se pergunta por que ninguém que o acolheu jamais o devolveu para o seu pai, considerando que se tivesse feito isso receberia a melhor recompensa possível e justo. Quando as lágrimas se acumulam em seus olhos ao lembrar da sua família, um barulho no seu quarto, ou da sua atenção. Assustado, ele se aproxima da janela apenas para descobrir que ninguém menos do que Cecília, sorrindo suavemente para o menino. Cecília confessa que tem algo para lhe contar e o chama de voz solteira, esse título fazendo se perguntar se ela já sabe da sua identidade, o que é confirmado quando ela lhe pergunta sobre o que ele se lembra de até agora desde o dia que foi sequestrado. É de 80 fingir que não se lembra de nada e não entende sobre o que ela está falando, mas ele não está assustado com o fato de que ela está fazendo essas perguntas de maneira tão direta, sabendo muito bem que responder a elas pode levar à sua morte. É de relembra como foi abusado e torturado pelas pessoas de sua cidade apenas porque revelou a identidade e se questiona sobre a audácia de Cecília em fazer uma pergunta daquelas apenas um dia depois ele oferecer uma refeição e uma cama confortável. Mas Cecília continua confiante na frente dele, uma expressão firme no rosto, e o chama de novo. Eles perderam repetente sua pergunta. Quando eu penso que não responde de novo a pergunta, ela disse que seu pai, o último rei, adoeceu e morreu há um ano. Além disso, sua mãe, a rainha, apareceu alguns anos antes do seu pai por causa da solidão que sentia por estar separado. Seu filho, ao ouvir o príncipe, começa a chorar. Imagina emocionado seus pais, mesmo que ele continue dizendo assim mesmo que não podia chorar, já que isso era a prova que ele lembrava dos seus pais e sabe da sua identidade, mas ele não consegue evitar. Ele aperta o peito e sente seu coração despedaçado. A dolorosa lembrança dos seus pais o faz estremecer e desmaiar. Cecília o segura antes que ele atende no chão e o abraço, dando afeto que ele precisava, enquanto ele lembra do seu sonho que ele encontrasse seus pais depois de escapar da prisão, da tortura e da dor de ter sido separado deles, e sabendo que isso não podia mais se tornar realidade, ele sussurra para Cecília que desejava ter morrido em vez deles. E ainda abraçando o garoto, ela disse que entende que ele escondeu-se ele dela porque queria sobreviver, e além do mais ela disse que só porque seus pais estão mortos não significa que não tenha mais motivos para viver. Sem palavras, a dor se transforma em raiva, e o príncipe pergunta para ela quem estava no trono real. Com delicadeza ela revela que é seu tio, o duque de Joinville. Ao ouvir, os olhos de Eden se arregalam de surpresa e ele relembra os rostos de sua querida tia e tio, aqueles que cuidaram dele quando criança. Ele se lembra de como um ombro sempre foram doces com ele e sempre permitiram toda a liberdade do mundo. Quando ele ficava com eles em sua propriedade, ele não precisava estudar, não precisava fazer suas aulas de combate, ele podia fazer o que quisesse, inclusive dormir demais, incomodar todo os servos e se envolver em todo o tempo de travessura seus servos, ou repreendesse ou contasse ao seu tio
Sobre sua ausência nas aulas ou seu mau comportamento ele nunca era corrigido, mas os servos muitas vezes perdeu seus empregos. Mesmo assim ele acredita que seu tio realmente se importava com ele. Sempre ele dizia para cuidar de si mesmo e o alertava para não fazer nada perigoso, e daí imagina como seu tio e tia deve ter ficado tristes com seu desaparecimento e os imagina procurando por eles ainda mais seus próprios pais, mas ele só percebe um problema em toda a situação se Cecília permitir aqueles. Veja ao ver a expressão tensa no rosto do príncipe. Cecília se apresenta novamente fazendo-se perguntar se ela estava do seu lado, ou não. Ela garante que está, mas o príncipe assume que é mentira. Mesmo assim ele decidiu usar em vantagem própria, e pergunta se ela podia fazer um favor para ele. Um olhar firme no rosto, ele pede ela que o ajude a ascender a seu lugar direito do trono e em troca, ele promete fornecer toda a sua força e legitimidade. Mal educado dela apoiando como rei, mas da sua mente por outro lado ele jura vingar a morte dos seus pais. E Pudim, a pessoa que eu trouxe para onde está à meia-noite. É realizado o funeral do antigo duque e Cecília observa triste com ele. Dorme tranquilamente enquanto seu barco é empurrado para um rio. Desanimada era 60 desmoronando ao lembrar que nunca mais viveria, nunca mais ouviria sua voz ou se sentiria seu toque enquanto ele costumava sorrir para ela. Ela disse para si mesma para não chorar, pois chorar, mas imagem cuidadosamente construída de uma mulher forte, e as pessoas duvidariam da sua habilidade com o nome Duquesa Justo. Quando ela se lembra de ser corajosa, Soft chega e pergunta se ela está bem. Notando a expressão tensa em seu rosto, o cavaleiro pergunta se ele está preocupado. Comando de volta para o rio. Cecília se pergunta se teria sido melhor que o príncipe herdeiro ou seu filho bastardo do duque, já que nesse caso ela poderia facilmente passar o título do seu pai para ele, mas agora ele era o príncipe herdeiro e que aquela ajude a ascender o trono. Ela não sabia o que fazer enquanto volta para dentro do castelo. Se ele imagina como se ele está no lugar do príncipe herdeiro, ela acha que se fosse ela quem estivesse afogado no lago, seu pai teria drenar toda a água de todos os lábios do mundo só para ver se seu corpo estava lá. E esse pensamento pôs ela a se perguntar por que o rei anterior não fez nada quando soube que seu filho tinha morrido de forma suspeita. Ela também se lembra de como seu pai sempre lhe dizia para aprender sobre política, mas nunca realmente disse para dominá-la com profundidade. Em vez disso, ele se concentrou entre ela como cavaleiro. Infelizmente esse título agora leva um beco sem saída, pois enquanto ela for uma nobre cavaleiro do reino, ela deve apoiar o atual rei, não importa o que. Mas agora que o príncipe perderam, voltou e deseja que ela o ajude a recuperar seu trono. Ela não sabe o que fazer e a obra vai ficando por aqui. Me digam aí se vocês gostaram dos personagens da obra, que aí quem sabe eu faço parte 2 também. Não sei, a se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Valeu!